É, é, a Zona Franca está no centro do debate Sim, político, econômico, eleitoral, nessas eleições. O candidato a vice-presidente da chapa presidencial, Geraldo Alckmin, já foi questionado, principalmente na eleição de 2006, né, quando ele concorreu sim. contra O Lula. o Lula. E, e, e hoje o senhor já fez uma defesa de uma mudança de postura dele em relação à Zona Franca. E na época era governador, Sim, tinha o interesse de defender São Paulo, o interesse legítimo. Eu queria que o senhor fizesse essa defesa, explicasse sim. o que mudou no discurso do Alckmin O em que relação à Zona acontece? Franca. O Alckmin, governador de São Paulo, e o Amazonas do outro lado. Amazonas e São Paulo, independentemente de quem sejam os governadores, eles estão condenados a viverem abraçados. Por quê? Porque o maior fornecedor de componentes para a Zona Franca de Manaus, de componentes nacionais, é São Paulo. É quem mais vende para Manaus. Não sei exatamente os valores hoje, mas deve ser algo em torno de 15 a 20 bilhões de reais ano. Em contrapartida, os produtos da Zona Franca de Manaus, quando saem de Manaus, vão 95% para São Paulo. Então veja que os nossos interesses comerciais são enormes e são muito maiores do que qualquer divergência. Agora, divergências fazendárias sempre vão ocorrer entre os estados, principalmente com uma legislação de ICMS como a nossa, que é uma legislação sem norte, tem 27 legislações estaduais, é uma grande confusão, assim como a legislação de ISS. Vou lhe dar dois exemplos aqui. O Facebook, para eu impulsionar, quem emite a nota é uma empresa de São Paulo. Aí eu pago ISS, sabe onde? Em São Paulo, não em Manaus. Eu estou impulsionando em Manaus, eu estou em Manaus, o público-alvo é Manaus, mas o ISS é de São Paulo. Então, isso são distorções do nosso sistema tributário. É claro que a Prefeitura de Manaus não fica feliz disso. E ela briga com a de São Paulo. E a São Paulo briga porque ele vai dizer, não, mas o Facebook está sediado em São Paulo. Então, se está sediado em São Paulo, o ISS é meu. Então, essas brigas fazendárias sempre acontecerão. Mas o governador Alckmin é alguém que tem uma visão de Brasil. Ele tem consciência de que ele, governador de São Paulo, tem que ter uma postura de defender o seu Estado nas questões fazendárias. Ele, candidato a vice-presidente, presidente da República, ele tem que ter a visão do todo. Aí ele não é mais governador de São Paulo, aí ele é presidente do Brasil, ele é vice-presidente do Brasil. Então é essa a situação. Eu tenho um diálogo muito bom, fraterno com ele, inclusive no final de julho, nós estivemos juntos, comemos uma pizza juntos. Eu sou muito amigo de um primo dele, o Eduardo Alckmin, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, advogado em Brasília, e sentamos na mesma mesa, conversamos, ele, a dona Lu, e inclusive ele falou sobre isso, ele perguntou, porque ele tem interesse em saber exatamente como estão as coisas, e explicamos, trocamos ideias, e está tudo bem, ele reconhece a importância da Zona Franca e, sobretudo, a parceria de Amazonas e São Paulo na questão da Zona Franca. Por essa razão, por interesses comerciais. E aí, o interesse comercial vence qualquer coisa. Isso é que nem o Brasil e a China. Nós não podemos brigar com a China. Quando o Bolsonaro fala que a China é isso, é aquilo, ele está equivocado. Porque é a China que é a maior compradora das nossas commodities. Então, como é que a gente vai brigar com quem é o nosso maior cliente? Não existe isso. A Bemol não vai brigar com o maior cliente dela, de jeito nenhum. Ela vai tratar bem o cliente para a gente poder conviver. Essa não vinda dele para o comício do presidente Lula aqui, coisa de uma semana, 2 semanas Sim. atrás, tem a ver com isso? Não. Para não causar um embaraço, daí ter que subir no de Palanque forma do alguma. Braga? Não, de forma alguma. O governador Alckmin, ele tem uma missão que é entrar no interior de São Paulo e assegurar ao presidente Lula uma grande vitória em São Paulo. E as pesquisas mostram que Lula continua mantendo uma diferença boa em relação ao Bolsonaro em São Paulo. Isso tem muito a ver com a presença do governador Alckmin. Então, ele me ligou e disse, olha, nós resolvemos separar as agendas. Eu vou cair de cabeça aqui no interior de São Paulo, principalmente nos municípios onde eu sou mais forte,
e garantir a eleição do Haddad, garantir a eleição do Márcio França e garantir a vantagem que o Lula está mantendo em São Paulo. E isso na boa, sem nenhum problema, sem nenhuma confusão.